pressão transpulmonar apresentado por Carolina Mesquita. O que é a pressão transpulmonar? É a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Mas o que verdadeiramente significa essa diferença? Inicialmente, é importante entender o que são essas variáveis, a pressão alveolar e a pressão pleural. A pressão alveolar é a pressão do ar dentro dos alvéolos. Quando não há fluxo de ar para dentro ou para fora dos pulmões, a pressão dentro dos alvéolos é igual à pressão atmosférica, que é a pressão referência zero das vias aéreas. Na inspiração, o aumento do volume pulmonar, obtido através dos músculos da inspiração, faz a pressão alveolar negativa em relação à atmosférica. Isso é explicado pela lei de Boyle, que diz que no sistema isotérmico, como no nosso organismo, a variação de volume é inversamente proporcional à pressão. Dessa forma, quando se aumenta o volume, diminui-se a pressão, como pode ser visto no gráfico. A diferença de pressão criada entre a atmosfera e o alvéolo faz com que o ar entre nos pulmões, seguindo um fluxo da área de maior pressão para a área de menor pressão. E na expiração, diminuído o volume pulmonar, a pressão alveolar cresce e se torna maior que a atmosférica, fazendo o ar seguir fluxo contrário, saindo dos pulmões. Já a pressão pleural é a pressão feita pelo líquido do espaço pleural, que está entre a pleura parietal e a visceral. Essa pressão é subatmosférica, sendo negativa. Isso acontece por causa da força adesiva dessas duas pleuras, que permitem que os pulmões não se afastem da parede torácica, mesmo existindo duas forças que atuam a favor dessa separação. Essas forças são a tendência natural de retração pulmonar, que ocorre devido à tensão superficial do fluido alveolar, e a elasticidade alveolar, que favorecem o colabamento pulmonar. A outra força é a tendência da caixa torácica de expandir-se pela sua elasticidade natural. A pressão intrapleural negativa vai atuar como força adesiva, intermediando essas forças contrárias e impedindo o afastamento da caixa torácica dos pulmões. No início da inspiração, ela é cerca de menos 5 cm de água. E com a contínua expansão da caixa torácica, essa pressão se reduz mais ainda, levando os pulmões junto com a caixa torácica. E na expiração, o contrário acontece. A pressão pleural torna-se menos negativa, atingindo novamente a pressão de menos 5 cm de água, e a caixa torácica acompanha a retração dos pulmões, expelindo o ar. Com estes conceitos estabelecidos e entendendo as pressões durante o ciclo pulmonar, podemos voltar à pressão transpulmonar. Ela é identificada no gráfico pela região entre as curvas representativas da pressão alveolar e da pressão pleural. A pressão transpulmonar determina o grau de expansão pulmonar, isto é, o quanto o pulmão se distende para acomodar o ar que entra pelas vias aéreas, o que define a complacência pulmonar. Em uma definição um pouco mais complexa, a complacência pulmonar é o quanto o volume pulmonar se modificará para cada unidade de pressão transpulmonar alterada. Por exemplo, em condições normais, quando se aumenta a pressão transpulmonar em 1 cm de água, aumenta-se o volume pulmonar em 200 ml. Dessa forma, quanto maior a pressão transpulmonar, mais expandidos estão os pulmões, maior a complacência. E quanto menor a pressão transpulmonar, menos expandidos estão os pulmões, menor a complacência, maior a tendência a colapsá-los, maior a pressão de recuo. Num pneumotórax, por exemplo, a pressão pleural aumenta, tendendo a ficar positiva, e, consequentemente, a pressão transpulmonar diminui e os pulmões tendem a colapsarem. Espero que tenha ajudado e até a próxima!